E aí, pessoal, beleza? Então, eu vou mostrar agora para vocês, como eu havia falado anteriormente, eu vou falar para vocês agora, dar algumas dicas, né? Falar sobre como vocês organizarem o material de referência de vocês, dar algumas dicas de como estudar, como realmente utilizar o material que vocês têm como referência. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor, isso vai ser um dos exercícios que a gente vai fazer. Vamos supor que eu vá esculpir um gorila, digamos assim. Eu vou ter que ir no Google, né? Então esse é o processo que eu faço para fazer a minha pesquisa, certo? Então aqui eu venho aqui no Google, coloco a palavra-chave, né? Que gorilas. Geralmente vou em imagens. Essa é a primeira fase. Sempre pego as imagens que realmente vão mais me interessar. Até aqui vocês vão entender e vão achar, não tem nada de novo nisso aí. Mas eu vou criar uma pasta. Evidentemente que eu vou nomear gorilas. Vou salvar tudo aqui. Então tudo que eu achar que foi interessante, em que eu ver que dois aspectos interessantes. Aqui eu tenho o aspecto da anatomia e tenho também o aspecto, como eu vou esculpir depois isso aqui, o aspecto de que eu começo a selecionar várias imagens que possam depois me influenciar na escolha de como é que eu vou esculpir esse gorila, certo? Então, especificamente, eu não estou atrás de, por exemplo, uma imagem como essa. Interessante, algum detalhe, mas um gorila fazendo isso aqui para mim não vai ser uma escultura que vai ser interessante para mim. Mas se vocês olharem essa aqui, vocês vão concordar que é uma imagem interessante. Mas aí vocês vão falar, poxa Alex, mas a imagem está muito pequena. Mas aqui não me interessa a qualidade da imagem. O que me interessa é justamente a silhueta e a ideia da expressão do gorila. Então vocês têm que saber realmente, aqui, ó, por exemplo, eu posso unir. Aqui eu não tenho uma qualidade muito grande em termos de imagem, porém eu tenho essa aqui que pode me ajudar na construção da anatomia, né, da silhueta desse gorila. Essa aqui muito boa também, ó. Se você pretende fazer um gorila mais, né, com o corpo completo, uma imagem como essa, talvez de alguma forma possa ser interessante por causa da construção do pelo. Então eu estou pegando aqui primeiramente algumas imagens reais. Essa imagem é importante por causa dos detalhes que são muito bem mostrados, assim como essa também, ó. Quando eu for fazer a textura da pele, né? Então eu vou ter isso aqui como referência. Essa aqui é uma visão mais de 3/4 da construção anatômica, ó. Então, uma outra pesquisa que eu posso passar horas aqui pegando uma infinidade absurda de referências. Quanto mais referências vocês tiverem, melhor vai ser. Melhor, quanto mais material vocês tiverem para poder... Olha que bacana essa aqui, ó. A silhueta, né? A qualidade não está muito boa, mas a silhueta é muito visível aqui. Vocês vão passar horas aqui... Vocês vão passar horas aqui... Vocês vão passar horas aqui pegando imagens, isso é fato, se vocês quiserem. E isso realmente seria o melhor fazer. Ó, essa daqui, a imagem não está muito boa, mas olha essa aqui, ó, de baixo. A silhueta do perfil é importante. Então, quanto mais imagens vocês tiverem arquivadas, mais fácil vai ser o trabalho de vocês. Aqui também é a mesma coisa, ó. A silhueta do perfil aqui é bem interessante. Então vocês podem passar horas aqui, como eu falei já. Mas, para a gente adiantar um pouco as coisas, agora eu vou colocar na busca. O que eu faço em seguida? Eu vou buscar outros artistas que tiveram a mesma ideia, que tentaram esculpir ou esculpiram
algum gorila. Apareceu a banda aqui. Não é realmente a intenção. Pronto. Então aqui eu tenho uma série de trabalhos que foram feitos. E aí eu tenho alguns que vão chamar mais atenção. Essa aqui, por exemplo, eu não lembro agora do nome desse artista. É um trabalho muito bem feito. Vou salvar essa imagem. Eu posso criar uma pasta para ficar mais organizada como Sculptures ou esculturas. Não tem esculturas em português mesmo, né? E aí eu separo, já começo a organizar as coisas, separo. Aqui, ó, é um trabalho dele que ele fez pro filme Tarzan. Ele trabalhou no filme Tarzan e fez os macacos que foram usados como referência para o 3D. Olha aqui outros também, ó. Eu tenho esse outro aqui também. Um feito no ZBrush. Posso salvar também. Esse aqui é do Mark Newman, que é um escultor fantástico. Vou salvar aqui o material dele aqui, ó. Então aqui eu posso também passar horas aqui tentando encontrar alguma referência que possa ser interessante. Tem alguns artistas que eu conheço que eu posso, por exemplo, talvez colocar aqui do filme Congo, né? Especificamente eu não tenho aqui alguma coisa aqui do filme Congo, ó. Tem alguns gorilas, alguma coisa, né? Mas olha aqui, ó. Aqui é mais um trabalho mais estilizado, né? Eu posso salvar também, se eu quiser. Tem um artista também que esculpiu uns gorilas bem interessantes, chamado Paul Mejias. Então é importante vocês também ter uma noção de alguns artistas que já fizeram um trabalho semelhante para vocês buscarem, para a busca ser mais efetiva, digamos. Isso aqui é um trabalho que ele fez para o filme Extinto, né? Onde ele esculpiu esse gorila, que foi Sono Animatronic. Esse aqui é do filme Congo. Aqui eu tenho as visões muito interessantes, essas imagens aqui, essas visões aqui dos macacos dos gorilas do filme Extinto. E que eu tenho aqui sem pelo, né, sem a orelha. Então é muito fácil visualizar aqui a construção. Bem, feito isso, né, geralmente o que eu faço é depois vir para o Photoshop. Isso seria uma dica que eu posso dar para vocês: pegar o Photoshop e abrir as imagens. Certo? Geralmente eu faço uma análise, né? Vocês podem fazer uma análise da estrutura, né? Vocês podem fazer uma análise da silhueta, certo? A silhueta aqui da figura. Vocês podem ver aqui, ó, toda a silhueta aqui da escultura, como ele fez, né? É muito importante também, além dessa análise também, que vocês podem marcar alguns pontos, algumas observações. Por exemplo, na escultura como essa, vocês podem marcar alguns pontos, por exemplo, que vocês gostaram da direção que ele colocou aqui nos pelos, né? Então vocês podem usar
Por exemplo, acontece como é que vocês organizam isso aqui. Vocês podem escolher, vou dizer aqui, vou dar um exemplo aqui, eu vou escolher esse gorila aqui do Paul Mejias e vou dizer, olha, esse é o caminho que eu quero seguir, é esse tipo de gorila que eu quero fazer. Se vocês forem olhar esse gorila aqui, do Tarzan, ele é um pouco mais estilizado, certo? Assim como o gorila lá do Mark Newman. Então o que acontece? Mas, se vocês forem analisar aqui o gorila do Paul Mejias, ele é extremamente realista. Ele foi baseado totalmente em um gorila real. Eles fizeram uma viagem até se eu não me engano, realmente é o Congo. E fizeram várias fotografias para ter o máximo possível de exatidão, né, em relação aos gorilas que eles iam fazer para o filme. Então, você pode escolher essa imagem como se fosse a principal para fazer o uso da estrutura anatômica. E vocês podem dizer assim, não, eu quero usar esse tipo de imagem aqui do Mark Newman para fazer os pelos. Então vocês podem, por exemplo, se vocês quiserem no Photoshop, vocês podem pegar e fazer aqui, ó, jogar, geralmente se vocês quiserem organizar, jogar essa imagem aqui dentro. Colocar no canto aqui para lembrar vocês de que quando vocês tiverem isso aqui esculpido, vocês vão utilizar o trabalho que ele fez, a maneira que ele passou a ferramenta para esculpir aqui a cabeça, né? Esculpir o pelo, aliás. Peraí, deixa eu parar aqui. Não, isso aqui é um geral. Vamos pegar as informações. Postei. Aí assim, foi bom você lembrar. Porque daqui a pouco eu vou ter que falar que esse mesmo método ele pode ser utilizado para tudo. Aí eu vou puxar um de desenho também. Aí, por exemplo, eu vou pegar, eu vou falar do desenho. Mas foi bom você lembrar isso aí, porque senão eu ia começar aqui a vir só pelo... Então, feito isso, vocês vão ter uma organização melhor de tudo que vocês vão utilizar. Assim como eu posso pegar lá na pasta algumas dessas imagens aqui, caso eu queira fazer uma expressão. Eu posso pegar uma dessas imagens, por exemplo essa, jogar aqui dentro também. Fechar logo essas aqui. Pegar essa aqui e jogar aqui. Para lembrar que eu tenho que dar um pouco dessa expressão nisso aqui. Você vê que está bem estático e dá um pouco de expressão aqui. Assim como também eu posso pegar essa outra vista aqui, né? Jogar aqui dentro também. E aí eu posso aumentar isso aqui.
né? Depois arrastar para cá, se for o caso, e usar como referência, para que eu sirva como visão da parte frontal. Então, assim, esse método de organização vocês podem utilizar para qualquer coisa. Aqui eu estou utilizando como exemplo para escultura, mas o método pode ser usado para tudo, principalmente aqui. Principalmente aqui nas dicas que eu estou passando para o desenho, né? O método vai ser o mesmo. Por exemplo, eu tenho aqui essa infinidade de fotografias aqui. Deixa eu fechar logo essa de trás aqui para não confundir. Eu vou pegar algumas dessas referências aqui. E, por exemplo, eu posso pegar uma imagem como essa. Certo? Capturar, usar como principal referência até aqui. Se vocês forem analisar, a expressão dele aqui da cabeça está maravilhosa. Porém, essa parte do corpo dele não está combinando bem, não está funcionando muito bem. Então, com o acervo desse de referência aqui, que por sinal aqui no caso não tem nenhuma que se encaixe no que eu queira fazer. No caso aqui, eu vou ter que recorrer talvez à anatomia depois de um gorila para tentar chegar a algum livro, né, alguma coisa que me remeta a isso para chegar mais ou menos no que eu quero. Se eu jogar isso aqui agora, eu vou diminuir o tamanho da imagem. Eu posso usar esse método não só digitalmente, digamos assim, mas também, claro, você vê que aqui eu perdi um pouco a resolução da imagem, mas mesmo assim não importaria muito para mim nesse caso, porque aqui eu poderia utilizar isso aqui apenas como referência para uma silhueta, ó. E aí eu poderia, claro, eu já desenhei muito gorila, já esculpi muito gorila, então para mim é um pouco mais fácil, mas eu poderia, ó, através disso aqui, modificar um pouco essa pose aqui, ó, tá vendo? Então eu mudei um pouco o ângulo, eu posso usar essa cabeça aqui como minha referência principal. E fazer a mudança que eu achar necessário ou necessária para que eu possa chegar em um determinado resultado. Então, essa é a maneira de organizar as coisas e tirar proveito das referências que vocês têm, certo? Necessariamente não preciso pegar uma referência como essa, que a cabeça está bacana, mas o corpo está bem estranho, e eu trabalhar somente em cima dela. Mas aí volta aquilo que eu falei a princípio em relação às outras referências. É importante que você tenha uma bagagem, e até em forma de referências mesmo, para que você consiga facilmente desenvolver as coisas. Então, assim, vocês viram aqueles livros que tem lá? Eu tenho alguns livros ali que tem anatomia animal de um gorila, né? Tem anatomia animal, tem uma parte reservada a gorila, né? A chimpanzé. Então eu posso simplesmente pegar e dizer, como é que ficaria mais ou menos o corpo
do gorila nessa situação, já que eu não tenho uma referência específica para isso nessa posição. Mas eu gostei muito da cabeça dele assim. Então você vai fazer uma pesquisa, né, nas suas imagens de referência na parte anatômica, e aí você vai desenhar até chegar mais ou menos onde você quer. Porque entendam uma coisa, vocês nunca vão ter uma referência 100% de alguma ideia que vocês estão querendo buscar. Vocês têm que pegar as referências, pegar elas e tentar encontrar da melhor maneira possível, juntar, unir elas para que vocês consigam chegar a um determinado objetivo. Tá ok? Então essa é uma dica que a gente está dando para vocês. Vão haver outras dicas depois que a gente vai dar futuramente. Mas é muito importante vocês fazerem essa coleta de imagens e também fazer essa coleta de imagens de uma forma que vocês realmente utilizem. Uma outra dica que eu dou para vocês também, parece muito boba, mas é extremamente importante, é quando vocês tiverem uma quantidade muito grande de imagens, não essa quantidade aqui, mas vocês podem simplesmente pegar cada uma dessas imagens e passar alguns minutos olhando cada uma dessas imagens, tentando analisar e ver como o artista fez cada detalhe aqui, por exemplo. Olha como é que ele fez as rugas aqui, ó, os detalhes da pele, a orelha. Olha como a orelha está anatomicamente perfeita, né? Todo o acabamento da orelha e tudo. Então é um recurso que é muito importante e que eu utilizo ainda hoje. É esse de parar um pouco, né? Dar um tempo para você poder analisar as imagens, né? E tentar aprender observando as imagens, certo? Então aqui você pode verificar, né? Você consegue ver toda essa parte aqui dos detalhes aqui da pele, né? Então aqui, ó, você consegue ver toda a direção, né, em que isso é feito, tá? Assim como se vocês pegarem, vamos lá para o Google novamente, vamos colocar aqui, ó, gorila brownies. Eu geralmente coloco em inglês porque geralmente sempre vai ter uma quantidade de maior de referências muitas vezes. Então vocês podem pegar uma imagem como essa desse artista aqui. Deixa eu mostrar outra para vocês aqui, se eu consigo achar aqui. Esse artista me influenciou muito. Deixa eu conseguir achar um desenho que ele fez de um gorila. Bem, aqui eu não estou conseguindo. Tá a imagem ali, mas tá embaixo. Eu tenho um desenho ao lado da escultura, mas em baixíssima resolução. Aqui, ó, aparece a imagem, só que em baixa resolução. Tem um aqui bem interessante aqui embaixo. E aí no Photoshop. Então, vou pegar essas imagens aqui. Então é importante, não adianta vocês somente salvarem as imagens de vocês e colocarem
dentro de uma pasta, não verem mais. Ó, aqui vocês podem observar um desenho como esse, vocês podem analisar e tirar como referência. Olha como ele fez a achura do background, como está interessante. Ó. Ele fez várias formas assim. Eu nunca tinha visto um background como esse. Ó. Bem interessante. Ó. Ele fez mais ou menos isso aqui, ó, e deu um efeito bem bacana. Então vocês podem ter um background desse como referência. Olha a maneira que ele fez o pelo. Ó. Tá vendo como ele deixou... ele riscou, marcou o pelo, né? Deixou algumas áreas mais brancas para que pudesse dar uma ideia de luz, né? De brilho. Então a gente vai ver um desenho de um gorila que a gente vai fazer no curso e a gente vai analisar muito essas técnicas, né? Então assim, toda a maneira que ele fez a achura e tudo. Então você pode analisar, você pode passar um bom tempo, não adianta só você pegar a referência, só vai não olhar mais. Você tem que analisar a referência, passa um tempo olhando, olha como é que ele fez os olhos. Ah, que legal, ele fez os olhos, ficou um brilho assim, assim. Então, vocês têm que realmente utilizar o trabalho de vocês. Isso aqui eu achei agora. Aqui está em baixa resolução. Mas uma imagem como essa, mesmo em baixa resolução, eu consigo aqui analisar o valor tonal e ver que, olha como ele conseguiu, com os valores tonais, ele conseguiu passar aqui o crânio. Você vê essa luz entrando aqui, ó. Você vê a luz entrando aqui nessa parte aqui, ó, certo? O highlight aqui, então você consegue ver, perceber toda a estrutura craniana. Então assim, é um desenho bacana para você ver como ele conseguiu pesar, balancear aqui os tons as tonalidades e conseguiu realmente fazer um desenho aparentemente bem realista. A gente não tem o original disso aqui em alta resolução, mas deve ser um desenho realmente muito bom. Pelo que dá para se ver aqui, dá para se ter essa conclusão. Esse outro desenho que eu ia mostrar para vocês aqui é do filme Congo. Ele está em baixa resolução. Eu tenho ele em alta resolução, eu posso mostrar para vocês em uma outra oportunidade, mas ele foi o guia para fazer a escultura da gorila aqui do filme, certo? Então é um desenho bem interessante. Eu posso tentar ainda encontrar aqui. Na verdade, esse desenho é mais fácil encontrar no site dele. Aqui não está dando. Não está aparecendo. Mas mesmo assim eu posso pegar um desenho dele como esse aqui. Deixa eu ver se eu encontro mais em alta resolução. Vamos pegar esse aqui do pirata aqui que ele fez aqui pro Piratas do Caribe. Já que é uma abordagem geral, ninguém aqui especificamente vai desenhar agora um gorila. É mais para explicar para vocês como é o método, né? Mas vocês podem, claro, pegar um desenho como esse, analisar como ele fez, né, o traçado das coisas aqui, toda a forma que ele traçou, as achuras e tudo, e utilizar o mesmo método, né, em um outro desenho que vocês iam fazer. A qualidade do trabalho em si, né, os tons, os valores e tudo, vocês podem utilizar tudo isso para conseguir aplicar a mesma coisa, né, aplicar os mesmos valores tonais e tudo, a mesma técnica, e também ter como inspiração também de qualidade. Imagina que vocês querem trabalhar em alguma empresa lá fora e vocês querem saber qual é a qualidade que esses caras querem do meu trabalho. Então o ideal é vocês buscarem os artistas que trabalham nas empresas ou nas áreas que vocês querem trabalhar e tentarem encontrar alguma coisa que eles tenham feito e fazer um comparativo entre o trabalho de vocês. Certo? Então essas são algumas dicas que eu passo para vocês, tá? A gente vai dar muitas outras, mas a primeira é essa: busquem referências, busquem boas referências e não deixem essas referências simplesmente jogadas dentro do computador de vocês. Tirem um tempo para vocês imprimirem algumas referências, tirem um tempo para vocês
pararem algumas horas para poder olhar cada uma dessas referências. Por quê? Porque no meio dessas referências que vocês salvaram há meses atrás, pode estar uma grande ideia para um projeto que vocês queiram fazer futuramente. Então, assim, referência não é só para guardar e tá lá. Vocês têm que buscar aquelas referências para que elas deem para vocês a oportunidade de inspirar e também a possibilidade de realmente fazer com que vocês se motivem a estudar e a desenvolver o trabalho de vocês. Então, assim, resumindo todas essas dicas, utilizem realmente as referências de vocês. Se vocês salvarem teras e teras de informação e vocês não utilizarem, vocês não vão estar fazendo nada. Tá ok? Então fica a dica aí e a gente se fala em breve. Um abraço a todo mundo.